falar para vocês sobre o Foro de São Paulo. Mas afinal, você sabe o que é o Foro de São Paulo? Que organização é essa? Para que se destina? Quem participa? De quantos em quantos anos ele se reúne? Que benefício os resultados desses encontros trazem para o país? Bom, fiz uma pesquisa e estou trazendo para vocês uma matéria muito interessante e, ao mesmo tempo, muito preocupante também. Por isso, eu peço encarecidamente a vocês, brasileiros de bem, a todos que assistirem essa matéria, que compartilhem para o máximo de brasileiros que vocês puderem. É importante que cada brasileiro, que cada cidadão brasileiro saiba que nós temos no nosso país uma organização que trabalham para a nossa destruição. Eu dividi em 3 blocos e vou tentar ser o mais esclarecedor possível. Mas antes, vejam aí o que vai dizer Lech Wałęsa, ex-metalúrgico polonês, que lutava contra o comunismo em seu país. Veja aí o que ele vai dizer às intenções de Lula em 1989. Veja aí. Os dois ex-operários, Wałęsa e Lula, sempre tiveram uma relação de rivalidade. Nesta entrevista, o polonês afirma que o presidente Lula quer implantar o socialismo no Brasil. Então, o que é o Foro de São Paulo? Bom, o Foro de São Paulo foi fundado pelo PT, Lula, Fidel Castro e outros esquerdistas da América Latina. E qual era o objetivo? Com o fim da antiga União Soviética, houve uma certa melancolia por parte da esquerda, porque eles achavam que ia acabar o movimento de esquerda e que o capitalismo ia imperar sem nenhuma resistência. Daí Lula, que já tinha segundas intenções para com o nosso país, ele queria, porque queria implantar o comunismo aqui no nosso país, e não se conformando com a queda da ex-União Soviética, ele então vai convidar aí Fidel Castro e outros esquerdistas para a fundação desse foro. Pois bem, a intenção da criação desse foro, segundo Lula e seus asseclas, era trazer alternativas políticas para a América Latina. Mas, na verdade, a intenção não era essa em nenhuma hipótese. O que eles queriam mesmo era, com a influência cubana... E de coração, eu quero dizer para vocês que uma das forças políticas que mais contribuiu para que nós chegássemos a construir o que nós construímos foram os companheiros do Partido Comunista Cubano, que sempre tiveram paciência e experiência de nos ajudar. Formar um bloco comunista em toda a região da América Latina, para que, de alguma forma, pensavam esses pseudos-ditadores, esquerdopatas, ambiciosos pelo poder, pudessem fazer frente aos Estados Unidos, que, segundo eles, era aí o grande vilão da humanidade, o grande culpado pelas catástrofes da humanidade. Não se iludam, o Foro de São Paulo foi criado, foi fundado com essas intenções. E olha que naquela época eles tinham um campo muito fértil. O povo não tinha acesso aos meios de comunicações como nós temos hoje. O povo não tinha uma cultura voltada para as políticas. E aí era muito fácil enganar as massas com falsas promessas, como Lula fez aí. Não vamos muito longe. Em 2002, quando ele assumiu, antes nas eleições, ele fez muitas promessas mentirosas, que nós estamos vendo aí, o nosso país colhendo aí amargamente o ranço do legado que esse pilantra deixou para o povo brasileiro. Então foi com esse objetivo que o Foro de São Paulo foi criado principalmente. Segundo escreveu o filósofo Olavo de Carvalho, que também é jornalista e escritor, ele vai dizer que o Foro de São Paulo é a mais vasta organização política que já existiu na América Latina
e, sem dúvida, uma das maiores organizações do mundo. Dele participam todos os governantes esquerdistas do continente, mas não é uma organização de esquerda como outra qualquer. Ele reúne mais de uma centena de partidos legais e várias organizações criminosas ligadas ao narcotráfico e à indústria dos sequestros, como as Farc e o MIR chileno, todas empenhadas numa articulação estratégica comum na busca de vantagens mútuas. Nunca se viu no mundo, em escala tão gigantesca, uma convivência tão íntima, tão persistente, tão organizada e tão duradoura entre a política e o crime. Mas qual seria a relação do PT, Lula, Foro de São Paulo, as Farc, Raul Reis e o próprio Hugo Chávez? Esse Raul Reis era o segundo homem das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Lula nega com veemência que as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e outras organizações criminosas da América Latina tivessem alguma participação nos encontros do Foro de São Paulo, o que o próprio Hugo Chávez vai negar em uma de suas falas lá em El Salvador, quando se deu uma das reuniões do Foro, e que ele conheceu ali e o próprio Raul Reis, e ambos se reuniram na capital de El Salvador, chamada São Salvador, como prova o vídeo feito na ocasião, que vocês vão ver agora aí. Veja aí. Y una de las personas a las que conocí fue, en aquella ocasión yo conocí a Lula, entre otros, y me llevó alguien a mi puesto ahí en la reunión, a una mesa de trabajo donde estábamos un grupo conversando, y recuerdo que me puso la mano por aquí y me dijo, hombre, quiero que hablemos. Yo le dije, ¿quién eres tú? Raúl Reyes, uno de los comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Nos reunimos esa noche en algún barrio por allá humilde de San Salvador. Bom, para a felicidade do povo sul-americano e graças a Deus, a esquerda, essa esquerda corrupta, imunda, perversa e covarde, vem perdendo força ao longo dos anos. Bom, então, o que representa o Foro de São Paulo para o Brasil? Um perigo. Nós temos que colocar a população informada que nós temos em nosso país uma organização perigosíssima. Então, compartilhe isso aí. Faça a tua parte. Compartilhe e vamos fazer com que todos os brasileiros saibam que esse Foro de São Paulo nada mais é do que uma bomba relógio. Fiquem aí com mais um vídeo de Lula falando mentira e dando altos elogios ao fórum. Fiquem com Deus. Deus abençoe você, sua família, seus projetos e que Deus abençoe nosso Brasil. Nos veremos no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Ok? Até lá. Em 1990, quando criamos o Foro de São Paulo, nenhum de nós imaginava que em apenas 2 décadas chegaríamos onde chegamos. Naquela época, a esquerda só estava no poder em Cuba. Hoje, governamos um grande número de países e mesmo onde ainda somos oposição, os partidos do Fórum têm uma influência crescente na vida política e social. Sob a liderança de Chávez, o povo venezuelano teve conquistas extraordinárias. As classes populares nunca foram tratadas com tanto respeito.